Olá, irmãos, pais. Espero que todo mundo esteja bem. Eu sou Marisol, sou casada com Gustavo. Nós somos pais do Samuel, que tem 11 anos de idade, e pais do Josué também, que tem 2 aninhos, quase 3 aninhos. E a gente está aí trabalhando, né, com Jovens com uma Missão, essa agência missionária há 15 anos em tempo integral. E somos de uma igreja batista lá em Rio Branco, no Acre, mas já temos servido, né, em alguns países, servido alguns países aqui da América do Sul mesmo, América Central, na África, mas ultimamente nós temos trabalhado com os povos indígenas do nosso país. Então, desde 2017, nós temos atuado diretamente com povos indígenas aqui na nossa nação, tanto ali no Amazonas, como aqui em Rondônia e Mato Grosso. E no Acre também, de certa forma, né? Então, primeiro me apresentei aqui um pouquinho, né? E também a minha família, nosso trabalho, e também eu quero agradecer muito pela oportunidade aí de estar com vocês, de uma forma breve, né, mas que possa de alguma forma também compartilhar o que Deus tem feito entre os povos indígenas e as necessidades. Então, uma das coisas assim que a gente pode falar sobre os povos indígenas no Brasil é que tem muita ainda dúvida sobre isso e muitos ainda julgamentos ou preconceitos em relação aos indígenas e muitas vezes por falta de esclarecimento e conhecimento mesmo, né? Uma das coisas que eu me pego, e olha que eu sou do norte do país, mas um pensamento que eu tinha muito comum é de que os indígenas todos falavam a mesma língua e todos tinham a mesma cultura. Então essa é uma das primeiras coisas que a gente tenta desmistificar, porque a gente pensa que por ser indígena ou índio, como muita gente fala ainda, né? Mas não é o termo correto para usar, é que eles são todos do mesmo jeito, todos vivem da mesma maneira, todos pensam da mesma maneira, e isso não é verdade. Só no Brasil nós temos cerca de 305 povos indígenas, etnias, culturas diferentes, 305 culturas diferentes na nossa nação. E eu não estou falando de regionalismo, não estou falando de Nordeste, Sul, dos sulistas, né, do povo sertanejo, do ribeirinho, eu não estou falando disso, né, eu estou falando de indígenas, com suas próprias culturas, características culturais únicas. E desses 305 eles falam, temos 274 línguas em média. Então imagina, nós pensamos muitas vezes que o Brasil, quando a gente pensa em língua, pensa no português, que é a nossa língua oficial, e nós temos a Libras também, que é uma língua oficial, que é a língua brasileira de sinais. Mas nós temos 274 línguas também faladas no nosso país pelos povos indígenas, né? Por que as etnias é mais e as línguas são um pouco menos? É porque algumas etnias falam a mesma língua, né? São etnias com características distintas, mas que elas falam a mesma língua. Então, isso é uma coisa que a gente tem que entender primeiro, né? Para quando se fala e quando se trata de povos indígenas. Uma outra coisa é da gente perceber que os povos indígenas têm as suas próprias culturas, né? Então, eles têm sua forma, suas organizações sociais, a forma deles festejarem, né? Deles comemorarem datas especiais para eles, como eles transmitem as suas informações, os seus conhecimentos, como eles ensinam as suas crianças, como que é o casamento, como que se dá a questão da morte, de viuvez, coisas sociais, conflitos sociais. Cada povo ele tem as suas características, tem sua forma de se organizar socialmente também. Então, eles também trabalham nesse formato, as suas construções, as suas casas, né, estilos de moradias, estilos de a questão de comida, alimentação. Então, cada um tem as suas características próprias e não todos unificados de uma mesma maneira, né? Tem suas próprias políticas também internas, enfim, tudo isso. Então, é muita cultura, né? Então, é muita riqueza cultural. Nosso Brasil é muito rico culturalmente. E uma coisa também que eu quero entrar é que existem os conflitos também. Então, hoje, atuando como missionários e trabalhando entre os povos indígenas, a gente vê algumas características mais comuns, né? Que é necessidade de oração. Uma delas que tem sido assim entrado agressivamente são os vícios, né? Vícios em álcool, né? Infelizmente a gente vê um índice alcoólico muito alto nos povos indígenas.
E também drogas entorpecentes, outros tipos de drogas, indígenas que têm aderido a facções, né? Assim, quando eles têm contato com a cidade, já estão ali como desaldeados, como a gente fala, e moram na cidade e se envolvem com facções, se envolvem com criminalidades, né? Existem alguns casos, no Acre acontece muito isso, dessas situações no Amazonas também. Então, isso é muito comum. Então, orar mesmo contra os vícios que existem, que agridem muito, né? Ali que entra e agride muito os jovens, adultos, não importa, e pega a todo mundo. E um outro motivo de oração também pela questão deles mesmo como território, há muita ação de garimpeiros, de madeireiros, né, de extração ilegal de seus recursos, de alimentos também. Então, e isso leva para outra problemática também, que é a fome, né? Muitas crianças com desnutrição. Quanto mais isolado é o povo indígena, mais riscos eles sofrem, e às vezes a gente pensa que é só isso, mas também quanto mais próximo eles estão da cidade, outros riscos também eles sofrem. Então tem os dois lados, né? Tanto os que sofrem, aqueles que estão isolados, mas os que estão próximos a centros urbanos maiores também têm as suas problemáticas. Então nós precisamos orar para a proteção deles mesmo, dessas pessoas com o coração má, que vai, sabe, para mesmo usar eles ainda, usar os seus recursos e também ali destruir as suas terras, enfim, são coisas que acontecem muito comum. E nós oramos hoje, né, um motivo de oração é o quê? É a tradução da Bíblia para as línguas indígenas. A gente crê que a Bíblia é que transforma, a palavra de Deus que transforma a vida do ser humano, transforma a sociedade, né? Transforma toda a comunidade, transforma pessoas. E sabemos que quando você tem acesso à palavra, como nós também aqui, né, nas nossas igrejas, nas nossas cidades, nós tivemos acesso à palavra e vemos o impacto dela na nossa vida, e temos visto o impacto dela ao redor de nós, também assim a gente crê para os povos indígenas. Então é a palavra que pode transformar. Então a tradução da Bíblia para as línguas maternas tem sido algo que as organizações missionárias têm se juntado para fazer. E no Brasil, muitas dessas línguas, das mais de 270 que existem, maioria delas não tem, para não dizer quase todas, mas a maioria delas não tem a Bíblia completa. Muitas só têm o Novo Testamento, algumas têm o Novo Testamento e poucas, assim, sabe, algumas têm porções da Bíblia, partes da Bíblia, né? Então, eles ainda são muito escassos da palavra. E focar também, que nós temos focado como organizações missionárias que trabalham com tradução, é a tradução oral da Bíblia. Por questões de preferência linguística, né? Povos indígenas são povos de oralidade. São povos que eles têm a preferência de transmitir seus conhecimentos através de histórias, contação de histórias, né? O falar, o compartilhar. Então, quando eles ouvem aquilo, para a cognição deles, eles captam mais a palavra e aplicam na sua vida, né? Eles conseguem reter, do que um livro, ter que escrever aquilo, ler aquilo, para eles não é a preferência é a oralidade. Então é a característica, uma das principais características desses povos, e por isso a importância da gente estar focando nesse formato de tradução hoje. E temos começado, onde eu tenho atuado também com a minha família. Hoje nós trabalhamos terminamos a tradução do livro de Ruth para o povo Cinta Larga. É um povo aqui que vive na divisa de Rondônia e Mato Grosso. Hoje eles estão começando um projeto de tradução, né? A equipe continuou com outras pessoas com a tradução de Mateus, o livro de Mateus vai iniciar, mas são outros projetos também que têm acontecido em outras etnias também. Então tem aumentado, graças a Deus que muitas pessoas têm vindo aí, né, e se agregado, tem agregado a essas equipes de tradução para alcançar os povos indígenas em suas línguas maternas. Então é isso, queridos, viu? Espero que eu tenha conseguido passar de uma maneira clara. Qualquer dúvida, pode entrar em contato, né? De alguma forma você pode conseguir o meu contato aí. Querer mais informações, saber mais, nós temos escolas, treinamentos sobre a tradução, cursos, seminários de antropologia, de transcultural, trabalhos transculturais, e você pode buscar, tá bom? Um grande abraço, que Deus continue abençoando muito a sua vida, e ore pelos povos indígenas da nossa nação, que eles precisam muito, viu? Deus abençoe.